6. A advertência e explicação. No Velho Testamento está uma advertência fundamental e no Novo Testamento está a explicação total. Aspas. Quando fordes mansos e humildes, increparei os insetos daninhos e retirarei da terra o espírito imundo. Fecha aspas. Aspas. Tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. Fecha aspas. Entenda cada um o que Deus advertiu através de seus emissários, porque antes avisa sobre o mal que cumpre combater, e depois, pelo modelo de conduta, avisa como combater o mal. Sem moral, sem amor e sem ternura, tudo quanto o homem possa fazer conduz ao pranto e ranger de dentes. Encarando a conduta humana dos altos planos espirituais ou da direção planetária, podemos afiançar que os maiores erros e crimes derivam dos donos de religiões, seitas e doutrinas. Em função de seus egoísmos, orgulhos e vaidades, os mais errados conceitos são fabricados, oficializados e impostos a agentes como se fossem decretos divinos. Muito disto já acontece, desgraçadamente. Vastas porções humanas deixam para trás a lei moral e o Cristo exemplar, para andar atrás de palpites esfarrapados ou rasteiros, de encarnados e desencarnados, tremendamente comprometidos com a justiça divina. Considerando que o problema do espírito não é de salvação, mas sim de desabrochamento das virtudes divinas, e que isto jamais será resolvido com fingimentos, simulações ou aparências de culto verdadeiro, remetendo o leitor aos 2 textos bíblicos acima expostos, porque deles ninguém se afastará sem pagar caro. Deus nunca andou atrás de adorações quaisquer, de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer. O que ensinam a lei moral e o Cristo exemplar é aquilo que Deus realmente quer, conduta moralizada e amorosa entre irmãos. Quem coloca a revelação, o cultivo dos dons do Espírito Santo acima da lei de Deus e do Cristo divino molde, fatalmente cairá em tremendos erros e desvios. Não existem Cristos salvadores ou redentores gratuitos de quem quer que seja, e por isso mesmo importa tomar muito cuidado com os erros e falsidades que homens exploradores de religiosismos e sectarismos andaram inventando e incrustando nas Escrituras. Estudem estas advertências do Cristo modelo. Aspas. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Por toda palavra proferida o homem responderá. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. O Pai vê em secreto e em secreto dará a paga. A cada um será dado segundo as suas obras. Fecha aspas. A justiça divina existe para obrigar no sentido do equilíbrio ou da harmonia, facilitando ao espírito a tarefa de discernimento das leis divinas, fora das quais ninguém desabrochará as virtudes divinas que contêm em potencial. Como a doutrina do caminho, mais tarde chamada Evangelho, não termina no último capítulo de João Evangelista, mas sim no capítulo final do Apocalipse, que por sua vez aponta para o programa divino total, ou de origem, movimento e finalidade, importa que ninguém deixe de estudar o Apocalipse para bem compreender o que o Cristo exemplar fez questão de deixar bem patente sobre comportamento individual. Ninguém responderá perante padres quaisquer, pastores, donos de credos ou de doutrinas, mas sim perante a justiça divina. Transferir responsabilidades espirituais,
comutar penas ou dívidas, absolver culpas, etc., todas as falhas inventadas em nome do Cristo e impostas aos ignorantes e simplórios pelos fabricantes de religiões e seitas serão esmigalhadas pela verdade. Vide Apocalipse capítulo 22. Porque as advertências já são antigas, feitas pelo Cristo modelo, por ordem suprema. O aviso celestial. Aspas. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo virei, e o meu galardão anda comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete e ama a mentira. Fecha aspas. Estavas avisado. Vens, homem, das lutas remotas, subindo lentamente, somando valores, descobrindo verdades, augurando esplendores, sorvendo alegrias, amargando derrotas. No espaço sondando amplidões, no tempo semeando e cegando farturas, das auroras aproveitando orvalhadas maduras, das lutas cruentas extraindo lições. A outros tempos aportaste, enfim, que as leis divinas se cumprem, fato que é. Teus conceitos não importam, nada disto a fé. Soberana é a lei, será sempre. Acorda, pois, procura o teu bem. O clamor do tempo fará estremecer, que alvinetente cavaleiro já disse o que dizer, Cristo restaurador, mensageiro do além. Mansas ovelhas o porvir herdarão, espavoridos cabritos terão trevas a curtir. Tudo se cumprirá, o testemunho é do porvir. Na Bíblia está escrito, eis a revelação. Conhece-te a ti mesmo. Quando a chamada sabedoria iniciática ou ciência dos mistérios, ou ciência dos oráculos, manda o homem conhecer-se, para que daí venha a conhecer o universo e os deuses, nada mais está mandando senão reconhecer que de um princípio único tudo emana, que nele mesmo tudo movimenta e que nele mesmo tudo atinge a finalidade. Quando, milênios mais tarde, Jesus reafirmou, o vós sois deuses, nada mais disse senão a mesma realidade. Entretanto, com a corrupção da excelsa doutrina do caminho, essas e outras verdades fundamentais ficaram esquecidas, soterradas sob os escombros de toda sorte de simulações e maquinações altamente prejudiciais ao progresso espiritual das gentes. Dizer que todas as religiões são boas é o mesmo que insultar a verdade propositalmente. Nenhuma verdade divina ou fundamental, para ser, depende de palpite humano. Boa é a verdade, e contra ela os erros dos fabricantes de religiões terão de se rebentar. Moral, amor, revelação, sabedoria e virtude são os fatores positivos que farão o espírito desabrochar o Cristo interno. Bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo são os fatores que, usados negativamente, enviarão o espírito ao pranto e ranger dos dentes. Um novo tempo cíclico evolutivo desponta para a humanidade, mas a lei de Deus e o Cristo divino molde verão os errados penando suas culpas,
porque não sofrerão modificação. Cumpre observar. Ao espírito amadurecido, evoluído, uma sentença basta para que compreenda a importância imortal de uma sentença, de uma linha escrita, em virtude daquilo que ela contém, de valor indestrutível, no ensino de como deve agir o espírito para desabrochar o Deus interno, ou para que se transforme em espírito e verdade, ou que realize em si o que ensina a Bíblia: vós sois deuses. Pessoas há que vivem devorando bibliotecas, procurando religiões, seitas e bandeirolas que tais, ouvindo encarnados e desencarnados, e na intimidade não mudam, nada desabrocham, fazem como a mediocridade cuja função é bordejar a perfeição sem nunca atingi-la. O Verbo exemplar avisou a estes tais assim dizendo, aspas, o reino de Deus está dentro de cada um, não vindo com mostras exteriores, fecha aspas. Aquele, portanto, que não soube se procurar e não se encontrou, ainda terá mesmo que correr mundos e fundos, pairando como infeliz no reino dos vazios e das dúvidas cruciantes. Uma velha sentença iniciática ensina, aspas, o bom discípulo espera produzindo o bem, fecha aspas. O Verbo exemplar também ensinou, aspas, na vossa paciência edificareis as vossas almas, fecha aspas. Estas sínteses dizem aos imaturos, aos vazios de espírito, aspas, aprenda a correr para dentro de você mesmo, porque ali colocou Deus as suas virtudes divinas, que desabrochadas farão de você um uno total, Deus em Deus, pois ninguém será eternamente filho de Deus. Fecha aspas. Todavia, lembramos estas palavras sábias, aspas, mais vale dizer uma palavra a quem entende do que fazer um discurso a quem não compreende, fecha aspas. Como se classificaria você, leitor, em face das verdades divinas? Usar o espaço e o tempo concedidos por Deus já é muita responsabilidade. Em todos os sentidos e para todos os efeitos, ninguém tem o direito de ser irresponsável. A responsabilidade se reflete no comportamento. Vide Apocalipse, capítulo 22, com bastante inteligência e honestidade. O governo de tudo pertence a Deus, não aos enganosos palpites humanos.